Dr. Luiz Gustavo Grandinetti é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Estácio de Sá. Completou a graduação em Direito na UERJ em 1980, onde anos mais tarde completou o doutorado em Direito. O magistrado também é mestre pela PUC do Rio de Janeiro, autor de diversos livros, entre eles Liberdade de Informação e Direito Difuso à Informação Verdadeira e Direito de Informação e Liberdade de Expressão. Senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Sveiter, a quem cumprimento também pela exposição sobre o tema da liberdade de imprensa, que foi feita agora nessa introdução, já revelando que Vossa Excelência também é um profundo conhecedor desta matéria. Deputado federal Miro Teixeira, que, além de jornalista, é um estudioso do tema e vem se dedicando aos problemas referentes à aplicação da lei de imprensa há muitos anos. Prezados jornalistas Rodolfo Fernandes, Chico Otávio, Aloísio Maranhão, todos do Globo, que também apoia e promove este evento. Advogada Ana Tereza Basílio, jornalista Maurício Azedo, presidente da ABI, doutor e professor Cláudio Pereira de Souza Neto, representando a OAB, também integrante da CAPES, do Ministério da Educação, jornalista Tiago Contreiras, da Rede Record, e toda a equipe da TV Record que está aqui presente, demais profissionais do direito, profissionais jornalistas, estudantes, meu prezado amigo José Carlos Tedesco, que é o grande culpado por esta intromissão de um magistrado nesse tema mais propício aos jornalistas. Senhoras e senhores, colegas magistrados, apesar da culpa do Tedesco, eu agradeço imensamente esta grande oportunidade de vir aqui discutir com os senhores esse tema tão maltratado, tão mal compreendido do direito de resposta, que surgiu pela primeira vez na França em um momento de grave crise institucional. Na verdade, a primeira tentativa de construir um instituto jurídico referente ao direito de resposta aconteceu em 1795, num momento em que a imprensa francesa atacava duramente o diretório logo após o contragolpe dos burgueses, que alijou do poder os jacobinos e os demais remanescentes do Terceiro Estado, instaurando o liberalismo com base na livre iniciativa, com base no princípio da igualdade tão só formal e, sobretudo, com base em uma representação censitária. Essa primeira tentativa foi frustrada e depois, em 1822, também na França, também em um momento de grave crise institucional, em que a imprensa atacava a restauração monárquica de Luís XVIII, após a derrocada do Império Napoleônico, e aí, nessa segunda tentativa, por intermédio de um deputado chamado Mestadier, aí sim, finalmente, o Instituto
direito de resposta foi acolhido em uma legislação pela primeira vez no mundo. E daí para frente, outros países adotaram o modelo francês, que em poucos anos se disseminou por quase todas as democracias ocidentais, em que pese algumas constituições não a preverem, como disse o presidente, a Argentina e os Estados Unidos. Feitas essas breves considerações históricas sobre o Instituto, breves porque me parece que o grande atrativo deste seminário, deste evento, é ouvir os nossos convidados que compõem a mesa, eu vou dar início propriamente à discussão do tema e vou fazê-lo em 3 blocos separados, mas também são blocos muito sucintos, breves, para que possamos passar à fase mais interessante, que seriam os debates. Então, o primeiro bloco vai se dedicar a tentar compreender a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a lei de imprensa era incompatível com a Constituição. O segundo bloco vai se dedicar a responder à pergunta feita pelo título do seminário: o que fazer com o direito de resposta? E o terceiro bloco vai se destinar a propor uma remodelação no tratamento do tema do direito de resposta. Então, passando logo ao primeiro bloco, no sentido de compreender a decisão do Supremo, pelo que nos foi divulgado até o momento, uma vez que o acórdão não foi publicado, e apenas um voto já se encontra disponível na internet, os demais ainda não, mas é preciso entender a perplexidade criada pela decisão do Supremo. O Supremo entendeu que a lei era toda incompatível, o que já foi referido aqui, mas evidentemente que o Supremo sabia que o direito de resposta era perfeitamente constitucional, tanto que tratado na Constituição, no artigo 5º, inciso 5. E, além disso, o Supremo também tinha inteira noção de que o direito de resposta é também previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro em 1992, como norma materialmente constitucional, como direito fundamental, conforme outras tantas decisões do mesmo Supremo Tribunal Federal. Então, se o direito de resposta era absolutamente constitucional, como entender que o Supremo considerou a lei toda inconstitucional? Pode-se tentar responder a pergunta partindo-se dos princípios da Lei 5.250, da Lei de Imprensa, agora declarada inconstitucional. Era uma lei em que pese a afirmação de que a liberdade de expressão era livre, nos termos da própria Constituição, tinha em seu artigo 1º, parágrafo 1º, logo de saída, uma cláusula altamente restritiva da liberdade de imprensa, que consistia nessa afirmação: não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classe. Quem viveu aquele período sabe que o que era compreendido como subversão era tudo aquilo que o governo entendesse que fosse subversão. Portanto, a cláusula contida nesse parágrafo 1º do artigo 1º era altamente
limitadora da atividade de imprensa e, portanto, inteiramente incompatível com a Constituição de 88. E este princípio que interditava à imprensa a pauta política, evidentemente que comprometia todo o entendimento dos demais dispositivos da Lei 5.250 e, portanto, viciavam toda a lei. E, a partir dessa constatação, que era óbvia desde 1988, mas foi preciso que o deputado Miro Teixeira o provocasse, desde 1988, essa lei não se sustentava mais, era inteiramente contrária ao espírito da Constituição, e esses dois espíritos, esses dois princípios reitores da liberdade prevista pela Constituição e da interdição da pauta política à imprensa, não podiam mais conviver debaixo do mesmo teto, da mesma Constituição. Mas, para conquistar, digamos assim, o silêncio da imprensa, ou para submeter a imprensa a essa interdição política, o governo militar concedeu à atividade de imprensa dois privilégios também, naquele momento, incompatíveis com a ordem então vigente. O primeiro privilégio foi a indenização tarifada em caso de responsabilidade civil por ato ilícito provocado pela imprensa. A indenização, como todos sabem, era limitada a até 20 salários, em alguns casos, chegando até 200 salários em outros casos. Então, a única atividade que submetia a uma limitação na época e até hoje é a atividade jornalística. Até hoje, com a ressalva de que o Supremo Tribunal Federal e outras decisões de outros tribunais também já consideraram inconstitucional a indenização tarifada. Mas naquele período, naquela época, foi o modo com que o governo militar concedeu à atividade jornalística um certo contrapeso para silenciar aquela interdição à pauta política. E a segunda benesse que o governo militar concedeu consistia no direito de só ser preso após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal em caso de crime de imprensa. É preciso que nós nos reportemos àquela época, 1967, em plena ditadura militar, em que a regra era ser preso, a regra era permanecer preso durante o desenrolar do processo, mas o governo militar concedeu aos jornalistas o direito de permanecer em liberdade por crime de imprensa e crime comum até o trânsito em julgado da decisão.